mas é necessário registrar, sob o ponto de vista de que a gente precisa pontuar cronologicamente os fatos para que a gente não ajude na distorção da interpretação deles, que é feito por muitos políticos. Então, um deles você também percebeu no final de semana, outras pessoas me mandaram prints, da mudança de posicionamento, uma mudança mais clara de posicionamento, né, de discurso mais direto do deputado federal José Ricardo em relação ao presidente Bolsonaro, chegando inclusive a citar o nome dele, fazendo críticas. Eu vi até uma matéria aqui do BNC, o Newton Corrêa, dizendo que ele assumiu ares de esquerda, tentou assumir de uma forma mais clara a sua postura de esquerda, acho que ele botou aqui... José Ricardo muda para parecer mais petista e menos bolsonarista, brincadeira aqui do título do Newton Corrêa. Mas eu acho que é necessário porque a gente vem pontuando as distorções de atuação e os pontos, né, em que elas acontecem e os objetivos também de vários políticos, não é só do José Ricardo, mas infelizmente em relação ao José Ricardo a gente tem sido muito atacado quando a gente pontua e fala do José Ricardo. Bom, eu queria colocar mais uma vez de que no período eleitoral existe uma série de agendas que são cumpridas em ano de eleição. E aí, mais uma vez, eu chamo aqui a Diene para a conversa, que é alguém que tem experiência de cobertura política, eleitoral, de eleição, mas os nossos ouvintes, quem está ouvindo a gente sabe que é normal no período de eleição aquele bando de obra em Manaus, a prefeitura coloca, por quê? Porque isso ajuda o eleitor a perceber que eles trabalham e eles acabam usando e utilizando isso também em favor dos seus candidatos. É comum, no período eleitoral, uma série de ações para o interior do estado, convênios e tudo mais. Então, são agendas que são cumpridas no período eleitoral. Mas há também agendas no sentido de assumir discurso e assumir posturas em determinadas pautas, que não significa exatamente, e infelizmente, que é a atuação abraçada por estes parlamentares, o que empobrece a política, o que empobrece a democracia. Ela é feita por meio de um cálculo eleitoral, um cálculo político mesmo, para parecer ser o que de fato a sua agenda não se aprofunda. A Marina Silva fala bastante disso naquela análise dela, sobre pessoas que atuam por conveniência, inclusive que tem ética por conveniência, pauta por conveniência, e também se omitem em determinadas situações, o que ela disse que não foi uma opção dela, né, em relação às pautas importantes da Amazônia. Então você vai ver que isso se reproduz na atuação de vários políticos da esquerda também, e a gente vê que a reação o posicionamento do José Ricardo neste momento, do deputado federal José Ricardo neste momento, ela atende também a esta lógica, como atendeu quando ele se calou em vários momentos em relação ao governo Bolsonaro, quando ele não atuava de forma veemente, como a gente destacou, da mesma maneira como optou falar em relação ao senador Omar Aziz em algum momento. Então ela vai atendendo conforme a reação deste eleitorado aos políticos. A gente está usando este como exemplo, mas é natural de alguns que atuam do ponto de vista pragmático da questão do voto, atender a este movimento. Isso que a gente está vendo é uma reprodução desse cálculo eleitoral. Como foi também, por exemplo, Rafael, logo após aquele ataque ao senador Omar, que a gente pontuou como algo que tinha uma mensagem para aquele eleitor bolsonarista, houve uma movimentação interna dentro do PT, houve uma desativação dessa fala do Zé Ricardo, e no momento seguinte, eu sei porque eu sigo os dois, uma atuação de que o Zé Ricardo passou a curtir mais as postagens, um dos principais curtidores das postagens de Omar Aziz na rede social. Então você vê que são atuações de público que são pontuadas conforme o jogo eleitoral vai se estabelecendo, e isso não deixa de fora sequer as pessoas que andam em procissão, que têm determinado discurso, mas que acabam atendendo também a esta agenda e deixando também de atender uma agenda maior, extremamente importante para a democracia, extremamente importante para esta região. É disso que nós estamos falando. Eu chamo a atenção mais um detalhe. Dentro do PCdoB, há uma reação de observação dessa postura de Zé Ricardo, no sentido de que, quando essa coisa de defender candidatura própria ao Senado, ela tinha a ver com a pré-candidatura da Vanessa Graziotin, não houve um arrefecimento, não houve uma desaceleração. Durante a campanha aquilo continuou, e eles pontuam que a Vanessa de fato era uma mulher, e era uma mulher de esquerda. E isso acabou, uma das razões que prejudicou a reeleição de Vanessa ao Senado.
No momento em que esta mesma movimentação poderia atrapalhar um outro candidato, que não é o perfil da Vanessa, há uma posição diferente. Dentro do PCdoB, esta é uma das reações em relação a esta postura deste ano, deste candidato do PT, deputado federal, e representa o PT e o Amazonas, né, lá na Câmara. Eu, de minha parte e da nossa parte aqui, a gente deve chamar a atenção a mais um detalhe. Você vê que, com frequência, nós temos vindo aqui fazer a defesa do nosso direito de informar os fatos, do nosso direito de ter as nossas opiniões interpretativas deste fato. Isso significa, Rafael, que nós estamos fazendo a defesa da liberdade de imprensa e de expressão que é garantida neste país. Agora, perceba que nós não estamos fazendo neste momento e em vários outros momentos a defesa deste direito do exercício da nossa profissão em relação a assuntos que foram noticiados de Silas Câmara, do capitão Alberto Neto, do deputado delegado Pablo, que são nomes e expressões da direita, associadas à linha bolsonarista. Perceba que nós temos feito isso com frequência em relação à atuação de um parlamentar que é o símbolo da esquerda. É isso. Esse é um registro importante de ser feito neste momento. Rosiane Carvalho, muito obrigado pela coluna de hoje, trazendo todos os detalhes, análise e informação em relação à visita do presidente Jair Bolsonaro e, claro, de outras questões e movimentações dos atores da política aqui no nosso estado. Obrigado pela coluna de hoje, Rose, feita aí de um cenário todo especial, né? Os passarinhos não, em nenhum momento atrapalharam aqui a informação precisa e a análise bem colocada. Até mais, Rose, obrigado.